Olá a todos, tudo bem? Professor José Maria dando seguimento no nosso curso Português para Concursos, né? Estamos varrendo ponta a ponta o edital de língua portuguesa. Meninos, aula passada nós demos início ao estudo da sintaxe da oração. Lembra aí comigo, ó, oração, lembra aqui no quadrinho essa equaçãozinha que a gente montou. Oração é igual a quê? É igual a sujeito mais predicado, não é isso? A gente trabalhou aqui, ó, nessa primeira das funções sintáticas, o sujeito. E onde é que eu estou? Eu ainda estou nele aqui, ó. A gente está classificando o sujeito, né? Vendo aí todas as configurações para o sujeito. Ó, o sujeito existente, o inexistente, não é isso? Sendo existente, esse sujeito podendo ser determinado, podendo ser, ó, indeterminado. Beleza? Indeterminado. Tranquilo? Sendo determinado, ele podendo ser simples, composto, ou então, galera, oculto, não é isso? Então, oculto, né? Nós temos aqui essas configurações de sujeito, não é isso? Bacana. O que a gente viu até agora? A gente viu, ó, exemplos de sujeito simples, exemplos de sujeito composto e exemplos de sujeito oculto. Já varreu esses três aí, ou seja, os casos de determinação do sujeito, ó, nós já varremos. O que falta aí para a gente fechar esse estudo aí, né, dessa primeira função sintática que é o sujeito? Ó, falta falar do sujeito indeterminado, bora começar por ele, e falta falar do sujeito inexistente. Eu separei aqui esses dois, né, para essa aula, porque eles realmente, né, eles trazem várias aplicações aí, né? Estamos falando de sujeito, mas a gente consegue aí linkar com assuntos como funções do se, a gente vai ver isso aí. A gente pode linkar também com concordância, tem muita coisa aí que dá para explorar. Legal? Bacana. Vamos começar pelo sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado. Cara, vamos pensar aqui um pouco, ó. Vamos pensar aqui um pouco. Sujeito indeterminado. O que acontece, galera? Eu te acostumei mal, né? Eu te acostumei mal, como assim? O senhor acostumou a gente mal? Quando eu digo, ó, falei mal de você, quem é o sujeito? Sou eu, né? O verbo aí falei amarra como sujeito a primeira pessoa do singular, eu. Falaste mal de mim, quem é o sujeito? Tu. A forma verbal falaste amarra como sujeito a forma de segunda pessoa do singular, tu. Falamos mal de você, quem é o sujeito? Nós. Agora, se eu digo assim, ó, vamos criar aqui uma situação, né? Chega alguém, sei lá, para você no trabalho, aí diz assim: rapaz, falaram mal de você na reunião. Aí falaram mal de você na reunião. Legal? Então chega alguém com esse boato aí no teu ouvido, você já fica preocupado, não é verdade? Você já fica aí um pouquinho preocupado. Como é que pode? Falaram mal de mim. Quem foi que falou mal de mim? Ó, é a pergunta inicial que todo mundo quer que seja respondida. Aí que tal? Nesse esquema aqui, cara, ó, num primeiro impulso, você até vontade tem de dizer que o sujeito é eles, que o verbo está na terceira pessoa do plural, né? Mas para pensar comigo, necessariamente quem falou mal de você na reunião foi uma terceira pessoa do plural? Não necessariamente. Quando você diz, ó, falaram mal de você na reunião, dependendo do caso, você até diz assim: rapaz, já sei até quem foi que falou mal de mim. Deve ter sido aquele fulano, aquele sem vergonha que vive falando mal de mim. É capaz de ter sido uma terceira pessoa do singular. Esse cara aí que se diz seu amigo, ok, que se diz seu amigo, que chegou pra você dizendo isso aqui, ó, que falaram mal de você na reunião, se duvidar ele tá dando uma de sonso, né? Ó, sabe quem foi que falou mal de você? Foi esse cara aí que tá dando esse recado, ó, fui eu que falei mal de você. Então perceba aqui, ó, antes eu conseguia apontar para um termo dentro da frase que funcionava como sujeito. Eu agora não posso mais fazer isso, ó. Eu agora não consigo mais fazer isso. Perceba aí, ó, quando eu jogo o verbo para a terceira pessoa do plural, meninos, eu indetermino o sujeito. Essa é a sacada, né? Vamos pensar em outras situações, ó. Professor, rapaz, quebraram a vidraça da loja.
de hoje à noite, de ontem à noite e agora para hoje de manhã, rapaz, durante a madrugada aí, quebraram a vidraça lá da loja. Aí você usou o verbo na terceira pessoa do plural, ó, quebraram. Por que você está usando o verbo na terceira pessoa do plural? Porque você não sabe quem de fato quebrou. Você não sabe apontar qual foi a pessoa que quebrou, tá certo, a vidraça da loja. O verbo está na terceira pessoa do plural. Não necessariamente foi uma terceira pessoa do plural que quebrou a vidraça da loja. Pode ter sido uma terceira pessoa do singular. Perfeito? Pense em outra situação. Você chega, sei lá, meio chateado. Por que você está chateado? Rapaz, arranharam meu carro lá no estacionamento. Fui pegar meu carro no estacionamento e arranharam meu carro e bateram no meu carro. Por que você está usando o verbo na terceira pessoa do plural? Porque você não sabe quem foi que arranhou, você não sabe quem foi que bateu. Você está levando o verbo para a terceira pessoa do plural justamente porque você não sabe. Meu telefone aqui tocou um monte de vezes, eu estava fora, aí quando eu retornei você disse: professor, ligaram para o senhor uma centena de vezes. Ó, ligaram para o senhor uma centena de vezes. Você está usando o verbo na terceira pessoa do plural. Necessariamente quem ligou para mim foi uma terceira pessoa do plural? Não, pode ter sido uma terceira pessoa do singular, pode ter sido minha esposa que ligou para mim uma centena de vezes, correto? Então a gente não sabe. Então, primeira estratégia para indeterminar o sujeito, guarda esse exemplo. Guarda esse exemplo. Se você jogar o verbo para a terceira pessoa do plural, esse sujeito, ele indetermina. Tá certo? Essa é a sacada. Deixa eu te dar outro exemplo para a gente sumarizar isso aqui num quadro. Quando eu digo assim, moçada, ó, vivo muito bem naquele bairro. Vivo muito bem naquele bairro. Quem é o sujeito? Sou eu. Eu que vivo, né? Agora quando eu digo assim, vivemos muito bem naquele bairro. Quem é o sujeito? Nós. Agora do jeito que eu escrevi aqui, ó, vive-se muito bem naquele bairro. Rapaz, quem é que vive muito bem naquele bairro? Ó? Ok? Eu vivo muito bem lá. Você vive muito bem lá. Eles vivem muito bem lá. Quem quer que seja vive muito bem lá, ó. Eu acabei de indeterminar o sujeito. Outro exemplo, ó, como muito bem naquele restaurante. Quem é o sujeito? Sou eu. Eu que como muito bem lá. Comemos muito bem naquele restaurante. Quem é o sujeito? Nós. Agora vamos indeterminar, ó, vamos indeterminar. Come-se muito bem naquele restaurante. Olha aí, quem é que come muito bem naquele restaurante? Aí você agora indetermina o sujeito. Estudo demais no GB. Quem é o sujeito? Sou eu que estudo. Estudamos demais no GB. Quem é que estuda? Somos nós que estudamos. Bora indeterminar o sujeito. Estuda-se demais no GB. Perfeito? Então, outra estratégia de indeterminar o sujeito, qual é? Ó? É você usar aqui o verbo acompanhado, rapaz, olha só. Acompanhado desse se, né? Desse se, atenção. Esse se recebe um nome aqui especial. Qual é o nome que esse se recebe? Ó? É o se índice de indeterminação. De quem? De quem? De quem? Indeterminação do sujeito, pessoal. É o índice de indeterminação do sujeito. Olha aí, né? Então, o que é o se índice de indeterminação do sujeito? Ele é responsável, como está dizendo, por indeterminar o sujeito. Agora, vamos devagar. Eu somei aqui esses dois exemplos, né? Duas frases, né, que apresentam, ó, sujeito indeterminado. Você não sabe quem foi que falou mal de você, tá certo? Você, enfim, não consegue determinar quem é que vive muito bem naquele bairro. Em ambos os casos aqui, você tem sujeitos indeterminados. Faz o seguinte, bora sumarizar esses casos aqui, ó. Os casos de indeterminação do sujeito, correto? Bora sumarizar esses casos aqui, ó. Casos de indeterminação do sujeito, tudo bem? Você viu aqui comigo, ó, que são dois os casos. Vamos lá. Primeiro caso de indeterminação do sujeito, ó. Jogue este verbo na terceira pessoa do plural. Jogue esse verbo na terceira pessoa do plural. Ok? Se você jogar esse verbo para a terceira pessoa do plural, ó, você vai indeterminar o sujeito. Verbo na terceira pessoa do plural, correto? Agora, toma um pouquinho de cuidado, que o pessoal às vezes se precipita aqui, ó.
O senhor está querendo dizer o seguinte: toda vez que eu visualizar um verbo na terceira pessoa do plural, eu já posso dizer imediatamente que o sujeito é indeterminado? Resposta: não. Não. Para você indeterminar, beleza, uma das maneiras é jogar o verbo para a terceira pessoa do plural. Mas não é porque o verbo está na terceira pessoa do plural que imediatamente você vai afirmar que o sujeito é indeterminado. Faça isso não. Tem uma ressalva aqui, ó, que a gente precisa fazer, que é a seguinte, ó. Tudo bem, se o verbo estiver na terceira pessoa do plural e o sujeito não for possível, o sujeito não pode ser identificado, beleza? Não é possível identificar, não pode ser identificado, né, pelo contexto. Tá? Isso aqui é condição essencial, ó. O sujeito não pode ser identificado pelo contexto, beleza? Então o verbo está na terceira pessoa do plural e o sujeito não pode ser identificado pelo contexto. Professor, não consegui visualizar, não consegui entender isso aí não. Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos lá, vamos imaginar aqui um texto. Vou rascunhar contigo aqui um texto, tá? Bora rascunhar aqui um texto. Nesse texto, você tem aqui uma historinha, cujos personagens aqui dessa historinha é o fulano e o Beltrano. São o fulano e o Beltrano. Fulano e o Beltrano são os personagens dessa história. Eu tô só rascunhando aqui o texto, tá? Aí vamos lá. Fulano e Beltrano, imagina aí esse texto. Fulano e Beltrano foram meus alunos, né? Fulano era um cara excepcional, mandava muito bem em português. Já o Beltrano, um cara tímido, mas poxa, super gente fina, mandava muito bem em direito, tá? Fulano gente boa, o Beltrano também excelente pessoa e tal, fulano pra cá, Beltrano pra lá. Eu tô rascunhando aqui esse texto contigo, né? Aí dentro dessa amarração aqui, dentro desse texto, aparece-nos uma frase assim, ó: passaram em vários concursos. Passaram em vários concursos, né, no ano de 2017. Olha aí, passaram em vários concursos no ano de 2017. Aí termina o texto. Fiquei satisfeito demais pela vitória do fulano, do Beltrano. Espero que eles tenham um grande sucesso profissional. Entendeu aqui a lógica, esse rascunhozinho que eu fiz desse texto, né? Bacana. Aí o cara que vai elaborar a sua prova, ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai destacar aqui o verbo passaram. Legal. Ele vai destacar aqui o verbo passaram. Aí ele vai perguntar o seguinte, ó, como é que vai ser a pergunta lá, ok, na sua questãozinha. Ele vai chegar para você e dizer assim, ó: o sujeito de passaram, que está lá na linha tal, né, do texto, esse sujeito de passaram que está lá na linha tal do texto, ele pode ser classificado como? Aí vamos aqui, ó. Letra A, letra B, letra C, letra D e letra E, vamos supor. Aí letra A, ele vai dizer o seguinte, ó, simples. Letra B, ele vai dizer, ó, composto, né? Letra C, oculto. Letra D, indeterminado. Beleza? Indeterminado. E letra E, inexistente. Inexistente, eu ainda nem falei dele, né? Então nem adianta cogitar a resposta é inexistente. Aí olha só, o cara mais afoito viu o verbo na terceira pessoa do plural, passaram. Imediatamente ele quer dizer, imediatamente ele fica ali no impulso, né, de dizer que esse sujeito é indeterminado, né? Ele fica aí com essa vontade, né, de dizer que o sujeito é indeterminado. Cara, mas não é indeterminado não, ó. Volta aqui no primeiro caso. O verbo está na terceira pessoa do plural, mas eu pedi para você constatar o seguinte, ó. Garanta que o sujeito não pode ser identificado pelo contexto. Garanta isso para mim, que ele não pode ser identificado pelo contexto. Bora perguntar aqui, rapaz, ó. Bora perguntar aqui pro verbo passaram, se de fato a gente não consegue identificar o sujeito dele, ó. Cara, se a gente perguntar pro passaram quem é o sujeito dele, ó, quem foi que passou em vários concursos no ano de 2017, o texto entrega pra gente o sujeito dessa forma verbal, ó. Quem foi que passou? O fulano, na verdade. E quem mais? E o Beltrano, não é não? Fulano e Beltrano, ó. Tá aqui o sujeito. Tá aqui o sujeito. Esse sujeito, meninos, está aqui, ó. Ele existe. Ele é
determinado, ó, elimina aqui existente, inexistente, eu nem cogitei. Indeterminado não marque não, porque o texto ele entrega pra gente quem é o sujeito, ó. Aí perceba, ainda tem um risco aí, ó. Cara, peraí, fulano e Beltrano núcleos, fulano e Beltrano sujeito composto. O cara fica doidinho pra marcar aqui a letra B. Mas cuidado, não é a letra B não, ó, porque fulano e Beltrano, olha só, eles estão, rapaz, ó, implícitos aqui nesta oração, não é verdade? Fulano e Beltrano estão explícitos em orações anteriores, mas nesta oração em específico aqui, fulano e Beltrano estão ocultos. Ó, resposta aqui, ó, o sujeito aqui do passaram, fulano e Beltrano, é um sujeito determinado e ele está subentendido, ele está oculto. Perfeito? Tome cuidado com isso aí, ó, olha a pegadinha aí, né? Mais uma pegadinha, a gente fez um exercício desse parecido na aula passada, né? O sujeito que está explícito na oração anterior e está oculto na oração seguinte. Que é a mesma coisa, ó. Ao longo do texto, né, o sujeito está explícito e nessa oração específica o sujeito ele está oculto, né? Então tome cuidado aí com esse padrão de questão também muito requisitado aí da gente, né? Legal? Bacana? Show de bola, ó. Estamos aí, né? Construindo o nosso raciocínio. Vamos construir o nosso raciocínio passo a passo. Não tem erro não, tá? Então, peraí. Falei desse primeiro caso e apontei essa ressalva aqui, né? Essa ressalva é importantíssima. Não vai ser afoito, não vai dizer imediatamente que o verbo na terceira pessoa do plural já é garantia para o sujeito indeterminado, porque não é assim, tá? Cuidado. Vamos aqui para o segundo caso de indeterminação. Esse segundo caso a gente vai suar um pouquinho mais. A gente vai suar um pouquinho mais, ó. Olha lá, falaram mal de você na reunião é o primeiro caso, né? É o verbo na terceira pessoa do plural. O segundo caso é esse daqui, ó. O segundo caso, galera, é esse daqui, ó. Vamos descrever esse segundo caso, aí você vai verificar essa frase aqui, ó. Vive-se muito bem naquele bairro, né, ó. Você vai ter um verbo, rapaz, olha só. Na terceira pessoa do singular. Olha aí, olha aí, olha aí. Você vai ter um verbo na terceira pessoa do singular. E esse verbo na terceira pessoa do singular vai ser acompanhado de quem? Vai ser acompanhado de um se. Atenção, atenção, atenção. Esse se, ele vai receber um nome. O nome desse se é o índice de indeterminação. Indeterminação de que, ó? Do sujeito. Índice de determinação do sujeito. E aí, atenção, ó, aqui é o seguinte, esse verbo, calma aí que eu vou te explicar direitinho esse negócio. Esse verbo com o qual se une, ele pode ser, ó, intransitivo, transitivo indireto ou verbo de ligação. Tome cuidado com isso aí, ó. Vixe, professor, agora complicou bastante. Complicou não. Complicou não, que eu vou te ajudar aqui a entender esse negócio. Esse segundo caso, realmente, ele requer aí um pouquinho de elaboração aqui da nossa parte. Professor, complicou agora pelo seguinte, quando a gente estava estudando vozes, eu lembro, professor, que apareceu um si lá. Quando a gente estava estudando vozes, eu lembro, o senhor até comentou nesse si, o senhor chamou esse si, ó, de partícula apassivadora, né? Partícula apassivadora. O senhor também apontou um si que era pronome reflexivo, né? Lembra? Um si pronome reflexivo, que aquele ali a gente conseguia distinguir facilmente, porque a gente substituía aquele si pronome reflexivo por a si mesmo, né? E tem esse outro si, tá certo? Que é o índice de indeterminação do nosso amigo sujeito. É o índice de indeterminação do sujeito, certo? Beleza, professor, beleza, maravilha. Aí o senhor até deu uma dica aula passada, que é o seguinte: você me diga com quem o se anda, que eu te digo quem o se é. Cara, vamos investir aqui um pouco de tempo nesse negócio aqui, ó. O se partícula passivador, ó, ele vai estar grudado com um verbo, ó, VTD, né? VTD, ou então, ó, VTDI. Olha aqui a sacada, galera, ó, VTD ou VTDI. Muito cuidado, ó. Entenda, esse verbo, observe aí, esse verbo, ele pede, galera, ó, ele pede um objeto direto. Ele pede um objeto direto. Esse verbo aí tem objeto direto, ó.
né, se o verbo com o qual se anda, ele pedir objeto direto, esse se vai assumir o papel de partícula apassivadora. Como é o nome da voz? Lembra? Voz passiva do tipo sintética. Legal? Agora, se esse se, ó, tiver ao lado de um verbo intransitivo, transitivo indireto, ou mais raramente aqui um verbo de ligação, esse se, entenda, ó, não preciso nem que você agora classifique o verbo não. Você não precisa classificar o verbo agora não, certo? Você não precisa classificar o verbo agora não, se preocupe não. A gente vai ainda avançar para verbo e vai classificar o verbo como intransitivo, transitivo, vai fazer isso aí bonitinho. A única coisa que eu quero que você observe aqui é o seguinte: o que não tem aqui de jeito nenhum? Não tem objeto direto. A checagem é a seguinte, a checagem é ligeira, ó. Se esse se tiver acompanhado de um verbo que pede objeto direto, função desse se, partícula apassivadora. Se esse se, por sua vez, estiver ladeado de um verbo que não pede objeto direto, esse se, índice e indeterminação do sujeito. Cara, importantíssimo esse quadro aqui, ó. E dá para extrair uma série de aplicações desse negócio aqui, tá? Tô construindo aqui o raciocínio contigo para a gente entender, ó, esse segundo caso de indeterminação, tá? Esse segundo caso de indeterminação. Vamos fazer o seguinte. Vamos pôr aqui duas frasezinhas, ó. Primeira frase, ó. Descobriu-se o segredo. Aí, descobriu-se o segredo. Segunda frasezinha. Desconfiou-se do segredo. Beleza? Desconfiou-se do segredo. Bacana? Show de bola. Rapaz, ó, primeira coisa que você tem que fazer aqui. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer aqui, ó. Você tem que matar a função desse se. Toda vez, ó, que aparecer uma questão envolvendo, vamos lá, análise sintática e o se lá no meio. Toda vez que aparecer uma questão envolvendo concordância e um se lá no meio, rapaz, primeira atitude sua, mate esse se. Mate esse se. Diga logo quem esse se é. Mate logo esse se, senão ele mata a gente, tá? Esse se aqui, rapaz, ó, na primeira frase, você me diga com quem ele anda com o verbo descobrir. Me diga com quem ele anda, o se dessa segunda frase, ó, com o verbo desconfiar. Me diga com quem o se anda, que eu te digo quem o se é. Lembra desse ditado? Me diz com quem o se anda, que eu te digo quem o se é. Pois muito bem. Bora bater um papo aqui com o verbo descobrir, cara. Quem descobre? Quem descobre, galera, descobre algo. Quem descobre, descobre alguma coisa. Rapaz, o que eu concluo aí dessa conversa com o verbo descobrir? O verbo descobrir, ele pede objeto direto. Ele pede objeto direto. Quem descobre alguma coisa, descobre. Tá? Só poderia ser quem descobre, descobre algo de alguém? Poderia. Quem descobre, descobre algo para alguém? Poderia. Mas o importante dessa conversa é que quem descobre, descobre algo. Esse verbo pede objeto direto. Logo esse se assume que papel? Ele assume o papel de partícula apassivadora. Legal? Bacana, show de bola. Já o se aqui de baixo, vamos lá, verbo desconfiar. Conversa com o verbo desconfiar. Quem desconfia, desconfia de alguém. Desconfia de algo. O verbo desconfiar, ele pede objeto direto? Pede não, ó. Quando o verbo não pede objeto direto, né, se você pegar aqui o verbo desconfiar, vou aqui classificar o verbo desconfiar, ó, né, ele é transitivo indireto. Não precisa nem classificar agora o verbo não, basta concluir que ele não tem objeto direto, certo? Ele não tem objeto direto, esse se, portanto, vai assumir o papel de índice de indeterminação do sujeito. Vixe, professor, e como é que é isso aí? Pois é, ó, você já mata uma questão só nessa brincadeira aqui, ó. O cara pergunta lá, sei lá, assinale a opção cujo se em destaque funciona como pronome apassivador. Meu amigo, você vai olhar para o verbo, ó, vai olhar para o verbo. Esse verbo pede objeto direto, pede não, então não é. Pede objeto direto, pede não, então não é. Pede objeto direto, pede não, então não é partícula apassivadora. Esse verbo aqui pede objeto direto? Pede. Então esse se vai assumir o papel de partícula apassivadora. Você mata desse jeito. Assinale a opção cujo se em destaque é índice e indeterminação do sujeito. É só verificar a opção que tenha um verbo que não peça objeto direto. Beleza? Essa é a sacada aí. Legal, isso é uma primeira questão que você consegue matar.
Outra situação aqui é a seguinte, ó. Vamos devagar aqui com a carruagem, né? O que o se partícula passivador ele vai fazer? Ó? Lembra lá daquele quadro resumidor que convertia voz ativa em voz passiva? O se aqui não é uma partícula passivadora, ele não está transformando essa frase numa frase de voz passiva. O que acontece quando você converte para voz passiva? O objeto direto, lá da voz ativa, ele vai se converter em sujeito paciente na voz passiva. Volte lá na aulinha de vozes, veja lá aquele quadrinho resumo que a gente montou aqui, né? Então qual é a missão da partícula passivadora nesta terra de meu Deus? Missão da partícula passivadora, ela vai caçar o objeto direto do verbo, esteja ele onde estiver, para transformar esse objeto direto em quê? Em sujeito. Meninos, quem descobriu aqui, descobriu o quê? Ó? Quem descobriu aqui, descobriu o segredo. O segredo seria o objeto direto do verbo descobrir. Com a entrada do se partícula passivadora, esse o segredo, atenção, essa informação é importantíssima. Vai se transformar em sujeito paciente. Vai se transformar em sujeito paciente. Repita comigo 50 mil vezes. O se partícula passivadora, ele vai em busca do objeto direto do verbo para transformar esse objeto direto em sujeito. Tá certo? Essa informação é importantíssima. Já aqui embaixo a análise é mais simples. Ó. O se não é índice de indeterminação do sujeito. Quem é o sujeito aqui? O sujeito é indeterminado. O sujeito é indeterminado, a gente não sabe quem é, né? O sujeito é indeterminado, a gente não sabe quem é. Esse do segredo aqui, rapaz, é um objeto indireto, né? É um objeto indireto. Beleza? Cara, volta aqui, ó. Volta aqui porque você tem aqui uma análise também que dá pra fazer. Aqui em cima. Se eu levar segredo aqui, ó, pro plural, em vez de o segredo, os segredos. Rapaz, perceba o que foi que eu levei pro plural. Eu levei pro plural o sujeito. Ora, esse verbo aqui tá vendo o sujeito dele pro plural. O que ele vai fazer? Ele vai pro plural junto. Ele vai pro plural junto. Ó, descobriu-se o segredo. Descobriram-se os segredos. Né? É a flexão correta aí que você tem que fazer. Descobriram-se os segredos. Cuidado com isso aí, viu? Ó, o verbo vai para o plural porque o sujeito está no plural. Agora aqui embaixo, ó, se eu brincar de levar isso aqui para o plural, dos segredos, vai acontecer alguma coisa com o verbo? Cara, você sabe quem é o sujeito desse verbo? Não sei, o sujeito é indeterminado. Eu não sei quem é o sujeito é indeterminado. Ora, você vai mexer nesse verbo então? Você sabe quem é o sujeito dele? Não sabe. Como é que você vai mexer numa coisa que você não sabe de quem é? Ok? Você não pode mexer nisso não. Você não pode mexer nisso não. Esse verbo aqui, ó, vai ficar quieto. Olha o que está acontecendo aí, ó. O se índice indeterminação, o que ele vai fazer? Ele vai escravizar o verbo desconfiar na terceira pessoa do singular. Volte lá naquele quadro resumidor. Volte lá naquele quadro resumidor, ó. Ó, os casos de indeterminação do sujeito. Ó o segundo caso aqui, ó. Ó o segundo caso aqui. O verbo vai ficar na terceira pessoa, ó, do singular, ó. Do singular, rapaz, ó. Do singular. Eita, professor exagerado, ó. Do singular. Beleza? O se índice de indeterminação vai escravizar o verbo na terceira pessoa do singular. Essa informação é importantíssima. Porque a partir daí, ó, você consegue puxar uma série de casos de concordância. Uma série de casos de concordância, ó. Pensa aí, né, no dia a dia. No dia a dia você tá por aí, caminhando e tal. Aí você encontra um anúncio, ó. Aluga-se apartamentos. É isso que você encontra aí no dia a dia. Vamos avaliar essa sentença. Aluga-se apartamentos. Mais à frente, você encontra outro anúncio, ó. Precisam-se de estagiários. Rapaz, ó, tudo errado. O ser humano é complicado, ó. O ser humano é complicado. Quando é para levar para o plural, ele teima em deixar no singular. E quando é para deixar no singular, ele põe na cabeça que tem que levar para o plural. Ele faz tudo o contrário. Impressionante, ó. Rapaz, vamos aqui, ó. Esse se e esse se aqui. Esse se aqui de cima me diz com quem ele anda. Ele anda com o verbo alugar. Conversa com o verbo alugar. Quem aluga, aluga algo. O verbo alugar pede objeto direto? Pede.
Logo, esse se assume o papel de partícula apassivadora. O que a partícula apassivadora faz? O que a partícula apassivadora faz? Repete comigo. Ela vai pegar o objeto direto do verbo e transformá-lo em quem? Em sujeito. Quem aluga aqui? Aluga apartamentos. Aluga apartamentos, correto? Com a entrada do se partícula passivadora, apartamento se transforma em sujeito paciente. O nosso sujeito está no plural. O verbo está no singular. Pode isso, professor? Pode não. Né? Temos que consertar aqui, ó. Consertemos. Alugam-se, tem que haver a concordância entre o sujeito e o verbo. Alugam-se apartamentos. Agora desce aqui, ó. Precisam-se de estagiários. Lá em cima estava errado, corrigimos. Alugam-se apartamentos. E aqui embaixo? Rapaz, esse se está do lado do verbo precisar. Quem precisa, meninos? Precisa de algo. O verbo precisar não pede objeto direto. Esse se, portanto, vai assumir o papel de índice de indeterminação do sujeito. Nosso sujeito aqui, ó, vai ser um sujeito indeterminado. Vai ser um sujeito indeterminado. Beleza? Sujeito indeterminado. E o que o se em indeterminação faz, galera? Ele escraviza o verbo na terceira pessoa do singular. Foi isso que a gente viu, né? Olha as duas correções aí, ó. Alugam-se apartamentos. Precisa-se de, não varia, precisa-se de, ó. Que seja, precisa-se de um estagiário, precisa-se de 2, de 3, de 10, precisa-se de vários, não importa, precisa-se de invariável. Importantíssima essa ideia aqui, né? Essas duas frasezinhas aqui estão até bonitinhas, né? Lá na prova ele vai complicar, ó, pro teu lado. Ele vai dizer assim, ó: entregou-se, certo, ao diretor, certo, para, né, enfim, informar, para informações, certo, a respeito do acidente. Estou aqui inventando uma frase, tá? Vários dados coletados da caixa preta do avião. Pronto, inventei aqui uma frase. Coletados da caixa preta, né, do avião. Beleza, tranquilo. Entregou-se ao diretor para informações a respeito do acidente. Vários dados coletados da caixa preta do avião. Legal. Aí, cara, ó, observa aqui, ó, tem um erro de concordância, né? Tem um erro de concordância aqui nesta frase. Erro de concordância, professor, como é que eu vou saber isso aí, ó? Moço, mata-se, ó, o se tá andando com quem? Com o verbo entregar. Conversa com o verbo entregar. Quem entrega? Entrega algo. O verbo entregar pede objeto direto? Pede. Ele pede um indireto, professor, também. Ele pede um indireto. Quem entrega algo a alguém, para alguém. Mas ele pede o objeto direto. Se tem objeto direto, volta lá para aquele quadro. Ó. Você não vai esquecer nunca isso aqui, ó. Se ele pede objeto direto, esse se é uma partícula passivadora. Então volta lá no meu exemplo. Esse se é uma partícula passivadora. O que a partícula passivadora vai fazer nesta terra de meu Deus? Ela vai caçar o objeto direto do verbo para transformar esse objeto direto em quê? Em sujeito. Quem entregou aqui, rapaz, entregou o quê, ó? Quem entregou aqui, entregou o quê, ó? Olha só. Entregou vários dados coletados da caixa preta, ó. Estou grifando aqui o núcleo, ó. Entregou vários dados coletados da caixa preta. Doutores, o se partícula passivadora vai pegar esse moço e vai transformar em quê? Em sujeito. Dados é o núcleo do nosso sujeito. E pronto, ó. É como se tudo escurecesse aqui e para você só estivesse enxergando isso aqui, ó. Entregou-se dados. Dados aqui agora, rapaz, é o teu sujeito, ó, o núcleo do teu sujeito, né? O teu verbo tá no singular e o sujeito tá no plural. O que você precisa fazer? Precisa levar esse verbo pro plural. Cuidado, galera, hein? Cuidado com isso aqui. Então, por favor, corrija, ó. Tá errado aqui essa concordância, ó. Entregaram-se ao diretor para informações a respeito do acidente.
vários dados coletados da caixa preta do avião. Eu preciso jogar esse verbo aqui para o plural, para que ele concorde com o núcleo do sujeito, que é a palavra dados. Bacana? Então olha só, casos de indeterminação do sujeito, sumarizamos aqui no quadro. Volta aqui, ó. Sumarizamos aqui no quadro. Primeiro caso, verbo na terceira pessoa do plural, com a ressalva que o sujeito não pode ser identificado pelo contexto. E segundo caso, o verbo na terceira pessoa do singular, ele é escravizado na terceira pessoa do singular, acompanhado do si em si indeterminação. E aqui a gente fez um confronto, né, das funções do si, aí a função de partícula passivadora, né, e a função de si indeterminação do sujeito. Me diga com quem o si anda, que eu te digo quem o si é. E as várias aplicações envolvendo isso aí, ó, função do si, e a questão aqui também envolvendo concordância, ó. Descobriu-se o segredo, descobriram-se os segredos. Desconfiou-se do segredo, desconfiou-se, não se altera dos segredos e os erros aí do dia a dia, né? Bastante comuns. Legal, galera? Então, muitas aplicações a gente consegue extrair desse assunto sujeito indeterminado, tá bom? Próxima aula, vamos falar de que? Sujeito inexistente. O sujeito, até quando não existe, ele é importante, tá bom? Próxima aula, a gente fala do inexistente. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.